Graças a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo 27. Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo 27. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, como uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação. Isso vem de Deus. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Portanto, se há... Capítulo 2, dando sequência. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações. Toma toda a honra, toda a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Queridos, namorar é fácil. É muito fácil. Você arruma um namorado, você arruma um namorado e ali se desenvolve um relacionamento. Noivar também é fácil, muito fácil. Você se organiza, compra uma aliança, vai à casa do pai, da mãe e pede ali a mão da sua namorada em noivado. Casar também é muito fácil. Nos organizamos, preparamos as festas, a lista de convidado, né? Nos preocupamos com o que nós vamos servir, mas uma preocupação que nos traz satisfação quando nós estamos nos organizando para o casamento. É fácil. Mas permanecer casado, nos princípios da palavra de Deus, dentro dos padrões da palavra de Deus, não é fácil. Não é fácil. Decidir ter filhos é fácil. Vamos planejar nosso primeiro filho, ou nosso segundo filho, e aí por diante. E aí nos preparamos, né? Vamos nos preparar para a chegada do bebê, da criança, e aí vamos organizar o seu quarto, vamos organizar o enxoval da criança. É fácil, é muito fácil. Mas criar e educar filhos para a glória de Deus não é fácil. Não é. Você tem vontade de se preparar para um concurso, você vai e se inscreve para um concurso, é fácil. Você organiza um material, você compra aí esse cursinho preparatório, muito fácil. Mas você sentar, gastar tempo para ler, para estudar, 8 horas por dia, não é fácil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que levantar a mão para Cristo é muito fácil. Fazer a oração do pecador é muito fácil. Ser batizado é muito fácil. Participar da ceia do Senhor é muito fácil. Vir para os cultos, participar da EBD é muito fácil. Agora, permanecer em Cristo não é fácil. Permanecer em Cristo com o propósito de glorificar o seu nome em todas as áreas da nossa vida, em todos os relacionamentos da nossa vida, não é fácil. Esse é o tema da nossa mensagem. Como permanecer firmes em Cristo com o propósito de glorificá-lo. Porque a firmeza em Cristo nos leva ao propósito de glorificar o seu nome. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma, na sua primeira prisão. Paulo está preso, passando por consequências que a sua fé o levou a sofrer. Todo aquele sofrimento de Paulo, toda a prisão que ele passou, a primeira, a segunda, os encárceres que ele sofreu, as perseguições do próprio povo judeu que ele sofreu, dos pagãos que ele sofreu, tudo aquilo era consequência da sua fidelidade a Deus. A igreja de Filipenses estava passando por situações difíceis também, por causa da sua fé. A igreja de Filipenses estava passando por situações de conflitos, tanto numa ordem externa, quanto numa ordem interna, dentro da sua própria comunidade. Ela estava passando por momentos difíceis, e diante dessa situação, Paulo vai escrever para esse povo e vai dizer: permanecei firmes, permanecei firmes.
de modo digno do Evangelho. Permanecei firmes. Por que permanecei firmes? Porque vocês são chamados para um propósito de, como cidadão do reino de Deus, brilhar como luz e sal da terra. Permanecei firmes, porque a situação não era uma situação confortável para a igreja, de modo algum. Eles estavam passando por situações difíceis com relação à comunidade e à cultura do local em que aquela igreja estava plantada. Estavam passando por situações incômodas por conta da sua fé e da sua crença em Deus. Era difícil se declarar crente naquela situação, onde naquela cidade havia culto ao imperador, onde todas as coisas giravam em torno do culto à pessoa do imperador romano, e ele era adorado como um Deus naquela cidade. Todos ali tinham que se dobrar diante de César, todos ali tinham que demonstrar o seu amor a César, a sua fidelidade a César. E dentro desse contexto cultural pagão, a igreja se comporta de uma forma e de uma postura diferente. Nós não aceitamos isso, porque o Senhor da nossa vida é Cristo, o dono da nossa vida é Cristo. Então eles tomaram uma posição firme para não se envaidecer pelas palavras que eles ouviam, que eles escutavam, a respeito de uma fé tola, a respeito de uma fé sem qualquer sentido ou raciocínio, porque como você vai manter a fé em um crucificado? Como você vai ter uma vida voltada para uma pessoa que morreu numa cruz? E que história é essa de ressurreição? Que história é essa que esse homem ressuscitou? Quantos dos nossos irmãos do passado não escutou isso? E por não envaidecer a sua natureza pecaminosa, por não dar aval à sua natureza pecaminosa que ainda havia dentro deles e há dentro de nós, Paulo diz: permanecei firmes. Como que eu permaneço firme? Como eu sei que estou firme diante de Deus? Primeiro, versículo 27. Me portando de modo digno do Evangelho. Algumas traduções vai dizer, vivendo de modo digno do Evangelho. Como eu sei, Paulo, que eu estou firme em Cristo, quando a minha vida é conduzida de acordo com o Evangelho? Viver do modo digno do Evangelho é ter uma conduta coerente com a minha fé. É ter uma conduta coerente com os princípios, com os padrões que regem a minha fé. É ter uma conduta, um princípio, os padrões, de acordo com o chamado de Deus para a minha vida, como cidadãos do céu. Viver de modo digno do Evangelho é olhar para aquela situação que aquela igreja estava passando e não se incomodar com as intimidações, não se incomodar com as perseguições, não se intimidar com os conflitos externos que eles estavam passando. Viver de modo digno do Evangelho é sofrer, custe o que custar, por aquilo que foi plantado no meu e no seu coração, que é a boa semente da palavra da salvação do Senhor. Paulo está dizendo: vocês vivam de acordo com os cidadãos do reino de Deus, não vivam de acordo com os padrões estabelecidos por essa cultura pagã, não vivam de acordo com os padrões de Roma, não vivam de acordo com os padrões de uma sociedade caída e depravada, vivam de acordo com os padrões do céu. É vivendo de acordo com os padrões do céu que nós vamos viver e que nós vamos ter certeza de que nós estamos firmes diante de Deus. Não importa o que custar, mantenha a sua dignidade diante da palavra do Senhor. Guarde-a, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque eu sei que eu estou vivendo de uma forma digna do Evangelho quando a fé que eu abracei mudou meu caráter. Mudou meu caráter. Que tipo de gente nós somos depois que nós abraçamos a fé salvadora? Que tipo de gente você é depois que você abraça essa fé? É um crente melhor diante das situações que você vive, diante dos relacionamentos que você vive? É um crente que progride, que amadurece, que estabelece sempre novos princípios e padrões espirituais éticos para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos? Essa fé que nós abraçamos é uma fé que transformou a minha vida, que me fez cada dia mais consciente do meu pecado, da santidade de Deus, da exortação da palavra de Deus, para que eu viva segundo os princípios da sua palavra. Essa fé, ela gerou em mim um novo nascimento, que eu posso me curvar diante de Deus e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque até antes eu era um morto espiritual, mas hoje eu vivo para a glória do teu santo nome. Irmãos, se nós não tivermos consciência do propósito dessa fé nos nossos corações e da mudança que ela trouxe para a nossa realidade de vida espiritual, então não existe firmeza nenhuma em Cristo Jesus. Não existe. Porque essa fé que eu abracei como princípio da palavra de Deus, ela não vai me levar a brincar com o sentimento das pessoas. Essa fé que eu abracei como princípio fundamental da palavra de Deus e que não foi gerada em mim, mas que é dada pelo próprio Criador, vai fazer com que eu me relacione de uma forma sincera, verdadeira e genuína com aqueles que estão em minha volta. Essa fé, ela produz renovação todos os dias. Essa fé produz compromisso com Deus todos os dias. Essa fé produz alegria no coração de salvação todos os dias. Então isso é que me dá certeza de que eu estou firme diante de Deus, em Cristo Jesus. Permanecei firme, independentemente do que vocês vão sofrer, Filipenses. Se vocês tiverem que morrer por causa desse evangelho, que morram. Mas mantenham-se firmes, dignos do quê? Do que, irmãos? Ele vai falar? Modo digno de quê? Hein? O que é que o texto diz? Versículo do evangelho de quem? Não é isso que o texto fala? Alex, tem um copinho d'água aí, pega ali para mim, atrás de tu, por favor. Eu peguei, acabei me esquecendo. Providenciar uma mesinha aqui, irmãos, porque a gente precisa, o pregador precisa de água. Digno do evangelho. Não é o evangelho dos homens.
Não é o meu evangelho, porque não sou eu que digo as regras e como eu tenho que viver. Não é eu que vou dizer, eu vivo da maneira digna como eu quero. Eu vivo da maneira digna como fulano acha que é. Eu vivo da maneira digna como os padrões ou como a vida de fulano ou de ciclano. Como a ideologia tal, como a filosofia tal. É de acordo com o evangelho de Cristo que eu tenho que viver. Porque é o evangelho de Cristo que causa em mim mudança, irmãos. É esse evangelho que eu tenho que estar submetido. É o evangelho de Cristo, não é o evangelho dos homens. E interessante aqui na sequência do texto, Paulo vai dizer: vivam da maneira digna do evangelho de Cristo. Quer eu esteja aí, quer não. Para que eu saiba que vocês estão o quê? Firmes em Cristo Jesus. Igreja, o compromisso de vocês não é comigo. Paulo está dizendo isso. O compromisso de vocês não é comigo. Não é porque eu vou estar aí ou não. O compromisso com vocês de estar firme diante de Deus é com o próprio Deus, é com o próprio Cristo. Irmãos, às vezes nós temos algo terrível em nós. Nós às vezes nos mostramos como santinho quando existem pessoas que nós queremos chamar a sua atenção. Ah, porque o pastor está. Ah, então eu faço tudo de bom para chamar a sua atenção. Irmãos, essa não é a fé digna do evangelho. Ah, porque fulano de tal está aqui, então eu vou impressionar com os meus dons e com os meus talentos, porque eu quero ter um tal de reconhecimento. Irmãos, isso não é fé digna do evangelho. Filipenses, vocês entendam uma coisa: vocês têm um compromisso, não é comigo, é com Cristo. Então se eu estou aí ou se eu não estou aí, vocês têm que viver como cidadãos dignos do reino de Deus. Quem vive para impressionar pessoas, irmãos, vive um evangelho de homens. E é isso que nós temos visto por aí. Igrejas que estão ensinando, escute bem isso, igrejas que estão ensinando as pessoas a buscarem seus próprios interesses. Igrejas que estão ensinando pessoas a buscar seus próprios propósitos, conquistas, sonhos. Mas elas não ensinam que eu tenho que viver para conquistar, para agradar, para satisfazer os interesses de Cristo, não os meus interesses. A fé que te salvou, a fé genuína que está no teu coração, ela não te trouxe aqui para você buscar o que é bom, o que é interessante, o que é maravilhoso, o que é próspero para você. A fé que te salvou, a fé que te regenerou, a fé que está em você, te trouxe aqui para você se envolver em compromisso com as causas do reino de Deus, com as causas da glória de Deus. Então tudo que envolve Cristo, tudo que envolve seus interesses e suas causas, nós como corpo de Cristo temos que estar envolvidos. Se nós perdermos isso, irmãos, se nós não entendermos isso, toda a nossa fé não passa de um evangelho de homens. Tudo não passa de um evangelho de homens, apenas como um atrativo, ilustrativo, bem posto assim: eu sou cristão, mas por dentro nós somos muito diferente daquilo que a nossa boca, ou daquilo que alguns costumes ou padrões demonstram ser. Viva de modo digno do evangelho. Segundo, como eu sei que estou firme no Senhor? Olha aí no finalzinho do versículo, quando ele vai dizer assim, ó: permanecei firmes num só espírito, combatendo junto com uma só alma, pela o quê? Pela fé do evangelho. Eu estou firme no Senhor. Irmãos, era pressão por todos os lados. Essa igreja estava sendo pressionada do lado de fora por todos os lados. Uma pressão, um conflito, uma perseguição que estava com o sentido de destruir a sua fé. E Paulo diz aqui, para vocês responderem a essa pressão, a esses conflitos que querem destruir a vossa fé, vocês têm que estar o quê? Unidos, firmes, num só espírito, combatendo junto contra tudo que se levanta contra a fé da igreja do Senhor. Escuta o que eu vou dizer. O meu compromisso aqui, o seu compromisso aqui, o nosso compromisso aqui, é de estarmos unidos com um propósito de combater tudo aquilo que vier contra a nossa fé. Então, a fé do evangelho está acima de todo e qualquer interesse pessoal que possa existir no nosso meio. Você entende isso? Se eu fui chamado para estar unido ao corpo de Cristo e juntos nessa mesma união, um só espírito, combatendo tudo que se levanta contra a fé do evangelho, eu tenho que entender que tudo isso está acima dos meus interesses pessoais, que possa ser manifestado dentro do corpo de Cristo. Não existem interesses pessoais quando o propósito maior é a glória de Deus. Não existe. Estejam unidos num só propósito. Porque a fé, irmãos, a fé é do evangelho. A fé não é de Valdemar. A fé não é de Wesley. A fé não é de Pedrosa. Não é do irmão Carlos, do irmão Ivon. A fé é do evangelho. Não é a nossa, não é a minha fé, porque eu não tenho particularidade, domínio, poder sobre ela. Ela foi me dada de graça. É um privilégio tê-la dentro de mim. Então é a fé do evangelho. Então, por ser a fé do evangelho, é uma preciosidade muito alta, muito grande, por qual nós temos que estar unidos na sua defesa. Eu não vou combater a fé do evangelho sozinho. Ninguém vai combater a perseguição, os conflitos, a nossa fé sozinho. Você não tem força para isso, irmãos. Por que nós somos um corpo? Entenda só, você está na universidade, você é bombardeado com a tua fé. Você está na tua escola, você é bombardeado pela tua fé. Porque você crê em Jesus, porque você é crente, então você vai ser bombardeado de um lado, você vai ser bombardeado do outro, porque nós vamos escutar pessoas dizer: isso daí não é vida, isso daí não é estilo de vida, isso daí é vida perdida.
porque é muito radicalismo, porque é muito fanatismo. Quantos não têm escutado isso? Até mesmo dentro da sua própria casa. Será que você não tem escutado isso? Quantos não têm escutado isso? Querem desmerecer a sua fé. Então onde é que eu e você vamos encontrar apoio? Onde é que eu e você vamos encontrar fortalecimento? No corpo de Cristo, quando nós estamos unidos e levantando uns aos outros para não esmorecer na nossa caminhada cristã. É dentro do corpo de Cristo que nós somos fortalecidos, irmãos. Diante dos embates, diante das situações difíceis que está lá fora, querem dominar e destruir a nossa fé. É aqui que nós somos fortalecidos, porque a fé que o Senhor me deu é uma fé é uma fé relacional. Eu vou me relacionar com Ele e ao mesmo tempo vou me relacionar uns com os outros. E aí nós somos fortalecidos em comunhão, em santidade, e nos mesmos princípios, nos mesmos moldes, nos mesmos caminhos. Se não existir unidade, se não existir companheirismo, irmão, se não existir comunhão, as coisas lá fora vão abalar com a nossa fé. E quando a nossa fé é abalada, a nossa confiança em Deus é atingida, a nossa dependência em Deus é atingida. A nossa comunhão com os irmãos é atingida. Terceiro, como eu sei que estou firme no Senhor? Quando não me amedronto ou não me deixo intimidar pelos meus adversários. Quando não me deixo me intimidar pelos meus adversários. O que é isso? Convicção. Eu sei que estou firme no Senhor, porque eu sei a convicção desse evangelho. Porque eu sei que para mim é salvação. Para eles podem ser perdição, é isso que o texto diz. Mas eu sei que para mim é salvação e nada vai me tirar dos seus caminhos. Aquela perseguição, Paulo está dizendo que essa perseguição que vocês estão sofrendo, não tire vocês dos caminhos de vocês, mas estejam convictos de que vocês são cidadãos do reino de Deus. Convictos de que vocês foram chamados para viver de acordo com a dignidade do reino de Deus. Convictos de que vocês são cidadãos que caminham para o céu. Convicção. Se não houver convicção, não há firmeza, não há sustentabilidade em Cristo, irmãos. Porque qualquer coisa pode abalar a sua fé, qualquer coisa pode atingir a sua fé. E quando não há convicção desses princípios, você se dá por derrotado. Convicção se dá por meio de conhecimento, de relacionamento com o Senhor. Se você não tem estudo da palavra de Deus, cuidado, o aviso, leia a palavra de Deus, conheça as doutrinas da palavra de Deus, saiba aquilo que você crê, saiba aquilo que você professa, para que você esteja preparado. Conheça a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, um relacionamento com Ele. Isso gera convicção, isso gera certeza, isso gera fortaleza dentro de nós, contra qualquer coisa que se levante contra a nossa fé. Quarto, como eu sei que estou firme no Senhor? Quando entendo que tanto crer como sofrer é privilégio dado por Deus. Escute isso. Quando eu entendo que tanto crer como sofrer é um privilégio dado por Deus. O que é que o texto diz? Versículo 29. Pois por amor de Cristo foi-vos dado, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Oh, queridos, se nós não entendermos esse viés do crer e do sofrer, nós não estaremos firmados no Senhor. Não estaremos firmados no Senhor. Se eu não entender que o crer não é gerado naturalmente por minha própria pessoa, se eu não entender, irmãos, que o crer é algo de Deus, é um privilégio, é um presente, é uma dádiva de Deus, para mim pecador que não mereço, para mim pecador que de forma alguma não mereço e nunca mereci. Se eu não entender que eu passei a minha vida toda lutando contra esse crer e não a favor do crer, mas por amor de Deus, a minha pessoa, porque eu também não sei que tamanho de amor foi esse. A única coisa que eu sei é que esse crer me foi dado como presente. Se eu não entender isso, que tudo procede do Criador, tudo é graça do Criador, irmãos, não há qualquer sentimento de firmeza ou estabilidade em Cristo. Porque sempre eu vou olhar para Ele, Senhor, como eu sou grato, Senhor, como eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Essa fé que eu necessitava para a minha salvação foi dada de graça. Não merecia coisa alguma, pelo contrário, tudo o que eu fiz durante toda a minha vida foi rejeitá-la, foi desprezá-la, foi abandoná-la. Mas teu amor me alcançou. Hoje eu sei que eu sou salvo por pura graça, misericórdia do Senhor. Se eu não entender isso, não há firmeza, não há sustentabilidade em Cristo. Por quê, pastor? Porque se eu pensar que o produto foi gerado em mim mesmo, capacidade de mim mesmo, eu sempre vou bater no peito e dizer como eu sou bom, como eu sou forte, como eu sou genial. Vocês entendem isso? Você vai arrancar admiração a si próprio, porque o teu ego precisa morrer para que Cristo cresça em você. Nossa, olha, como eu sou bom, capaz de crer em toda essa palavra, em toda essa obra de Deus. Tem pessoas que se consideram assim, irmãos, mas miserável do homem que assim pensa. Anderson pregou aqui hoje, disse muito bem da primeira bem-aventurança. Qual é a primeira bem-aventurança? Nós estudamos aqui, irmãos. Bem-aventurado o quê? Os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que humilde é esse, que pobre é esse? É aquele que chega diante de Deus dizendo, como aquele publicano, miserável homem que eu sou, tenha misericórdia de mim, Senhor.
tenha misericórdia de mim. Se eu não entender que esse crer procede da misericórdia de Deus, não há firmeza e sustentabilidade nele. Se eu não crer que também o sofrimento é obra de Deus na minha vida, não há qualquer sustentabilidade nele, porque a partir do momento em que eu sofro e não entendo o propósito de Deus na minha vida para o sofrimento, vai surgir as murmurações, vai surgir os questionamentos, vai surgir as causas que vamos dizer: Senhor, que coisa é essa que eu estou passando? Onde tu estás? Como aquele povo do deserto viveu, irmãos? Não é que o sofrimento existe algo de bom nele, não existe nada de bom no sofrimento, mas eu tenho que entender que Deus permite, é porque algo específico Deus quer atingir na minha vida, e o que é? Os propósitos eternos dele. Aonde Paulo estava? Paulo estava preso. E por que Paulo estava preso? Ele reclamou? Era uma situação difícil? Era. Ele estava sofrendo, mas ele entendia que aquele sofrimento era para os propósitos eternos de Deus, porque na prisão ali ele pregou para toda a guarda pretoriana, e Deus agiu poderosamente nos corações daquele homem através do sofrimento do seu servo. Se eu não entender que o sofrimento de Deus na minha vida é para os propósitos eternos de Deus, eu não tenho qualquer sustentabilidade ou firmeza na sua presença. Porque sempre vai haver um momento de murmuração, de desgosto, de insatisfação. Sempre vai haver. Como aquele povo no deserto. Como aquele povo no deserto. Cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades. Agora entenda. Todo o sofrimento que vem a mim não deve ser consequência provocada por mim mesmo. Não é sofrimento gerado pelo pecado que eu cavo, que eu busco. Aí as consequências é para você, a destruição e as consequências virão para você. Mas é o sofrimento que o Evangelho me traz, por ter convicção na sua palavra, por ter amor à sua palavra, por ter compromisso com a sua palavra. Então tudo aquilo que há de vir sobre a minha vida como sofrimento, por conta da minha fé, é glória para Deus. É glória para Deus. Até aqui Paulo vem tratando sobre as consequências externas, sobre os conflitos externos que a igreja vinha passando. Do capítulo 2 até o versículo, do versículo 1 até o 4, Paulo vai se reportar para os conflitos internos dentro da própria igreja. E aí Paulo vai dizer: se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo de compaixão, complete a minha alegria. Porque Paulo está dizendo: complete a minha alegria. É como se ele estivesse dizendo: gente, escute, vocês estão sofrendo ameaças e conflitos e perseguições externas. Tudo bem, isso é aceitável, é para a glória de Deus. Mas os conflitos que existem dentro de vocês, dentro da comunidade de vocês, dentro da igreja de vocês, isso daí tem que ser resolvido. Isso não pode ser deixado de lado ou esquecido, mas tem que ser resolvido, porque não traz glória para Deus. Não traz glória para Deus. Então, se existe qualquer consolação de amor, qualquer comunhão do Espírito, qualquer sentimento de profunda compaixão, complete a minha alegria. Como, Paulo, nós vamos completar a sua alegria? Porque se existir dentro da nossa igreja sentimento como estes daqui, de consolação de amor, comunhão do Espírito, ou qualquer outro sentimento de profunda compaixão, nós vamos pensar da mesma forma. Ele vai dizer no versículo 3, no versículo 2, completai a minha alegria, porque tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Pensando as mesmas coisas. Queridos, entenda uma coisa. Dentro do nosso meio, nos nossos relacionamentos, o que tem que ser cultivado é isso daqui, é a consolação de amor, comunhão do Espírito, sentimento de compaixão, de profunda compaixão. É isso que tem que ser cultivado no nosso meio. Quando isso está envolvido, quando nós estamos envolvidos com essa realidade espiritual, nós estamos firmados, é uma igreja firmada em Cristo. O que Paulo está dizendo é: gente, escute, se não existir esses princípios espirituais no meio de vocês, tudo que nós vamos ter são famílias dadas ao fracasso, são igrejas dadas ao fracasso, são relacionamentos dados ao fracasso. Porque se existe alguma coisa que pode destruir igreja, família e relacionamento, são os ruídos internos que não são tratados, são os conflitos internos que não são restaurados, que não são tratados. São as divisões internas, porque lá na frente no capítulo 4, Paulo vai dizer: no meio de vocês existem divisões. E aí ele vai chamar a atenção de duas irmãs, Evódia e Síntique, dizendo: olha, pensem, eu imploro a vocês, a minha tradução diz: imploro, pensem concordantemente no Senhor. Pensem de forma que todos os vossos relacionamentos sejam para a glória de Deus, suas motivações sejam para a glória de Deus, seus relacionamentos sejam para a glória de Deus. Deixem dessa divisão e unam-se num só propósito para a glória de Deus. O que é que estava vendo dentro dessa igreja? Rivalidades e orgulho. Versículo 3, não façais nada por rivalidade nem por orgulho. Ele sabia disso. Qual o remédio, Paulo, para as rivalidades que existem no nosso meio, ou para o orgulho que existe no nosso meio? Humildade. A humildade é aquilo que vai pôr freio às nossas rivalidades e ao nosso orgulho pessoal. Agora, que tipo de humildade é essa? É apenas em você se considerar uma pessoa humilde em termos de padrões sociais? Não. Essa humildade que Paulo fala, ele mesmo vai ensinar, é quando nós aprendemos a olhar uns para os outros superiores a nós mesmos.
A humildade que vai combater toda rivalidade, toda divisão dentro da igreja, todo conflito dentro da igreja, é quando eu aprender a olhar para você como superior a mim, e cada um olhar uns para os outros como superiores a si mesmo. Isso que vai pôr freio a todo conflito e rivalidade dentro da nossa igreja. Olhar uns para os outros como superior a si mesmo. Você entende isso, meu irmão? Por quê, irmãos? Porque essa fé que foi plantada no nosso coração, a fé do Evangelho, como ele diz no versículo lá 27, no finalzinho, ela nos leva a viver dentro desses padrões espirituais. Paulo saiu de um contexto externo. Tudo bem que vocês estão passando por essas aflições externas, mas a minha maior preocupação é com os conflitos internos que estão no meio de vocês, porque se não forem resolvidos, isso pode destruir igrejas, famílias e relacionamentos. Você entende isso? Por que é que existem tantas igrejas rachadas? Por que é que existem tantas igrejas divididas? Por que é que existe tanta falta de comunhão no meio do povo de Deus? Por falta de entender esse princípio. A fé do Evangelho me faz enxergar o meu irmão maior do que eu. Eu não posso tratar vocês ou nivelar vocês abaixo de mim. Eu tenho que nivelar vocês acima de mim. Isso é um sentimento que cada crente tem que viver na sua própria vida pessoal. Não importa se você é o mais talentoso na igreja, o melhor pregador na igreja, de pastor ao que está chegando hoje na igreja. Todos têm que ser vistos dessa forma. Se nós quisermos igrejas fortes, famílias fortes, relacionamentos fortes, esse princípio é uma excelência espiritual que não pode ser deixado de lado. Não existe competidores aqui, não existe competição aqui para demonstração de talento. Porque a atenção que eu tenho que chamar é de Cristo para a minha vida. É Ele, é a atenção dEle que eu tenho que chamar para a minha vida. Porque é Ele que vai me reprovar quando eu estiver diante dEle. Ou aceitar. E tem mais um textozinho aqui no versículo 4. Como que eu sei que estou firmado em Cristo, né? Tratando aqui do princípio interno. Quando eu mantenho e quando eu luto pela comunhão interna da minha igreja. E por último, versículo 4 do capítulo 2. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Ou seja, o problema do teu irmão é teu problema também. Irmãos, você já parou para pensar nisso daqui? Que o problema do teu irmão também tem tudo a ver também com você e comigo. Você já parou para pensar nisso? Não se preocupe, está dizendo assim, ó, não se preocupe só com o que você tem não se preocupe só com a tua vida não se preocupe só com os teus problemas não. Olha do lado, olha em tua volta, veja os problemas do teu irmão, veja os problemas da tua igreja, porque eles têm a ver também com você. Porque tem a ver com você, tem a ver comigo. Irmãos, a fé que é do Evangelho, que está em nós, ela não operou individualismo, egocentrismo, mas ela produziu em nós amor, companheirismo, sentimento de generosidade, sentimento de afeição e de comunhão. Tudo isso eu tenho que saber, para saber se eu estou firmado em Cristo. Amém, irmãos? Como eu sei que estou firmado em Cristo? Quando eu estou vivendo de maneira digna do Evangelho, quando eu estou vivendo com os meus irmãos em Cristo unidos, combatendo juntos tudo aquilo que for contra a fé do Evangelho que vem do lado de fora, quando eu sei que não posso me deixar intimidar pelos meus adversários, quando eu entendo que tanto crer como sofrer é um privilégio dado por Deus, quando eu entendo que eu tenho que lutar para que a fé do Evangelho no nosso meio, na nossa comunidade, não seja destruída, e quando eu entendo que eu tenho que me envolver com os interesses uns dos outros. Para fechar, não somente da igreja, escute isso, mas também da tua casa. Os interesses da minha esposa são meus também. Os interesses das minhas filhas é meu também. Às vezes o que eu tenho visto, irmãos, são homens, me desculpe, mas eu vou ter que falar, envolvidos somente com o seu eu, com seus interesses. Esquece de saber que a esposa está passando necessidade, que os filhos estão passando necessidade. Mas enquanto os interesses deles não for resolvidos, eles não se voltam para os interesses daqueles que é a responsabilidade dele, mulher e filhos. Muito mais trago glória para Deus quando eu deixo meus interesses de lado. Seja o que for. Um carro. É livro. Qualquer outro objeto aí que eu tenha interesse em querer, possuir, comprar. Quando eu deixo de lado para atender os interesses da minha esposa, quando eu abro mão daquilo para dar a ela o que ela precisa, dar às minhas filhas o que elas precisam, muito mais glória para Deus eu estou tendo, porque isso também envolve o avanço do reino de Deus. Isso também envolve o avanço do reino de Deus. Então nós temos homens e as mulheres também da mesma forma, nos envolver com os interesses uns dos outros. Aí sim, nós vamos estar firmados e firmes em Cristo. Irmãos, na igreja ela caminha para esse propósito e para essa finalidade. Amém? Que hora é essa?
Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E bendizemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo evangelho que chegou até a nós. Ó Deus, e que nos dá tantas lições a respeito da nossa vida contigo, Senhor, da nossa firmeza, da nossa estabilidade com o Senhor. E tem princípios, como foi falado aqui, pregado aqui, Senhor, que não podem ser descartados, não podem ser deixados de lado. São princípios fundamentais, ó Deus, que nos traz a certeza de que nós estamos firmados no Senhor, que nós estamos caminhando dentro do propósito do Senhor, e que nós iremos, ó Deus, atingir o final dessa caminhada, o que nos espera para a glória do Senhor. Ó Deus, se não há qualquer compromisso com essa realidade espiritual no nosso meio, desperta o teu povo para isso, meu Pai. Desperta o teu povo para essas realidades espirituais urgentes e gritantes, que não podem ser esquecidas, Senhor. Onde está o nosso compromisso? Onde está a nossa fidelidade a Ti? Se não estiver envolvido dentro desses propósitos, Senhor. Nós somos tirados do mundo, ó Deus, para sermos sal e luz dessa terra. E nós só iremos viver, ó Deus, para a glória do Teu nome, se estivermos dentro desses propósitos aqui, Senhor. Uma igreja que luta, combatendo, ó Deus, unida, de forma unânime, contra, ó Deus, tudo aquilo que se levanta contra os princípios da sua fé. Uma igreja, ó Deus, que promove dentro do seu meio a comunhão, a santidade, a unidade. Ó Deus, é uma igreja firmada dentro dos teus propósitos, ó Deus, segundo a tua fé, Senhor. Ó Deus, uma igreja, ó Deus, envolvida dentro dos interesses uns dos outros, é uma igreja firmada dentro dos teus propósitos. Uma igreja que não se intimida com os adversários lá fora, Senhor, pela convicção que ela tem, dos propósitos e convicções da verdade que ela tem em seu coração. É uma igreja firmada, Senhor, dentro da tua realidade espiritual. Deus, nos ajude a entender tudo isso e muito mais. Que nós possamos ser tomados, ó Deus, pela tua palavra, deixar toda a rivalidade e orgulho de lado, ó Deus, e promover a glória do teu santo nome no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. A igreja diz.